Bem-vindos a todos à quinta, já é a quinta, meu Deus, quinta sessão à Paula de Walsh. Nós acabamos em julho, portanto isto é um pouco agridoce, mas sim, nós acabamos no próximo mês com o filme de animação do Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol. Tem sido uma curadoria um pouco sui generis, porque os filmes não dialogam, e é essa a ideia. Começamos com o Joachim Trier, fomos para Herzog, Nancy Savoca, Terry Zwigoff e agora Paula Tomás Marques e depois Sylvain Chomet. Portanto, são filmes que falam pela... são espelhos da pluralização que cimentou e que continua a cimentar o Paula de Walsh, no sentido em que, né, segundo este mote de que todo o cinema vale a pena, e nós escrevemos e continuamos a analisar todo o cinema. E, bem, sobre duas vezes João Librada, é a primeira longa-metragem da Paula. Eu tenho vindo a seguir o trabalho dela, é uma escolha minha, foi logo uma escolha imediata para o mês de junho. Tenho vindo a seguir o trabalho dela desde o início, essencialmente, curta atrás de curta. Este filme encaixa tudo, ou seja, é uma espécie de uma... Como vão ver, é uma matriosca e realmente encaixa todas estas camadas que vamos vendo ao longo das curtas-metragens. E é um filme que se dá a análise, se dá a desconstrução, ou seja, para mim isso é um deleite, não é? É isso que eu pretendo sempre. Eu escrevi um pequeno texto, que depois podem ler, que está ali na entrada, que também está no site da Paula de Walsh, já publicado. Depois podemos debater sobre algumas das muitas parvoíces, talvez, que eu tenha escrito. Mas sim, é um filme muito importante porque, e depois falaremos a seguir com a Paula, que estará cá, e com a Juno João, que é a atriz e a co-argumentista, sobre todas estas coisas, por isso eu não me quero alongar muito. Tenho a certeza que elas irão esclarecer tudo e mais alguma coisa que possamos conversar com elas, mas a ideia é efetivamente a desconstrução daquilo que é a sociedade em que vivemos e as fundações, os alicerces que são o cinema em si. Ela foge completamente às convenções e é exatamente, ou seja, mais uma vez, é um deleite para mim poder programar o filme, mostrar-vos e falar um pouco com ela e com a Juno sobre ele. Por favor, fiquem para a conversa e estejam à vontade de fazer perguntas. Eu tenho muita coisa para dizer, mas interrompam, ou seja, é suposto ser um diálogo aberto e okay, não tenham vergonha. E obrigada e boa sessão. Boa noite outra vez, obrigada por terem ficado. Eu queria desde já agradecer à Paula e à Juno por estarem aqui connosco. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer. Eu vi o filme em Berlim quando estreou, que foi um ano bastante bom ano passado, porque houve muitos filmes dentro de filmes. Não foi só o vosso, houve pelo menos o filme do Ira Sachs, Peter Roger's Day, e havia também um outro, Hysteria. Por isso foi um ano assim muito curioso e eu andei a questionar-me porque é que havia tantos filmes dentro de filmes. E se calhar começava por vos perguntar... bem, eu voltei atrás nos teus filmes, Paula, e há aqui uma rede que os liga, ou diria antes, nas últimas 3 curtas, antes desta tua primeira longa, tu vais debatendo com pequenas noções episódicas do mesmo mundo, que depois tu colocas tudo aqui nesta tua longa. E eu queria te perguntar como é que começou a investigação. Se foi uma investigação pessoal, se surgiu por causa de qualquer outra coisa, quais é que eram os objetivos, e de que forma é que a Juno depois entrou e começou a escrever contigo? Sim, começou como algo mais ou menos pessoal. Eu acho que foi na altura em que me estava a começar a entender como pessoa trans e estava também a fazer uma pós-graduação em Sociologia, um clássico, digo sempre isto, mas é verdade, foi nessa Farta de ouvir esta história. Juro. Mas é que, na verdade, o que eu estava a estudar lá, eu fui estudar Sociologia porque na escola de cinema, na Amadora, eu sentia que todas as disciplinas, não havia disciplinas muito focadas numa lógica de ciências sociais, já estávamos sempre a representar pessoas, ou comunidades, ou grupos, mas nunca pensávamos isso de um ponto de vista mais interpessoal, também mais académico, mais
investigativo, era sempre tudo um bocado à base do que é que cada pessoa tinha na cabeça das ideias, e eu sentia muito falta disso, portanto, na verdade fui para lá por causa disso. Mas depois, quando cheguei lá, e também por me estar a começar a perceber como pessoa trans, comecei a ficar muito obcecada com a história dos movimentos sociais, especialmente feministas e queer, e alguns exercícios de revisionismo histórico que iam sendo feitos, por exemplo, da Silvia Federici ou da Susan Stryker. Havia assim várias autoras, Sadie Hartman depois mais tarde, mas assim várias autoras que eu fiquei com muito interesse, então tentei começar a pensar como é que foi quase impulsivo, como é que eu podia encontrar a existência de pessoas queer no passado, e também por uma necessidade de alguma forma legitimar a minha existência num mundo em que há uma estamos sempre assim não é desvalorizadas, mas não estamos a ser reconhecidas. Sim. Em que não temos poder de autodeterminação, né? E portanto, de alguma forma a história às vezes ajuda um pouco a essa legitimação. Então no início foi um bocado talvez com esse um pouco romantismo disso, e comecei a encontrar nos arquivos da Inquisição, porque as pessoas marginalizadas só se cruzam com o poder quando... Estou sempre a dizer isto? Só se cruzam com o poder quando se... Ao contrário, só ficam registadas na história quando se cruzam com o poder, exatamente, obrigada. E portanto, o arquivo da Inquisição, pelo menos em Portugal, é dos arquivos mais ricos, onde se consegue encontrar pessoas que de alguma forma tenham quebrado alguma norma de género ou sexualidade, ou há muitos casos de sodomia, de bruxaria, que estão envolvidos com o contraste entre a percepção visual de uma pessoa, do género de uma pessoa, e os genitais de uma pessoa, pessoas que são investigadas por médicos, inquisidores. Portanto, existe toda uma história disso que se pode encontrar nesses documentos, mas foi principalmente feito através do livro de historiadores, porque eu não tinha ferramentas paleográficas para simplesmente pegar num ficheiro, e também os ficheiros são assim... é um monte de coisas, portanto também se perde. Portanto foi um pouco no cruzamento do trabalho de vários historiadores, que às vezes até falavam dos mesmos julgamentos, mas de formas diferentes, e a partir daí foi a vontade de fazer alguma coisa com isso, e isso foi sendo quase salpicado assim em vários bocados dos filmes, porque havia sempre essa relação dessa tensão entre uma resistência presente das pessoas trans e das pessoas femme e das mulheres, e o trabalho que foi feito antes. Então interessava muito perceber como é que essa conexão poderia ser feita entre o que é que foi feito antes, o que é que está a ser feito agora, e quem é que no processo nem sequer estava a fazer propriamente resistência nenhuma, mas ficou de alguma forma aí registada. E pronto, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma sinopse baseada em alguns destes julgamentos, e mostrei à June, e surgiram logo imensas perguntas, porque não tínhamos muita vontade de fazer aquela sinopse que era baseada mesmo nessas violências que eram referidas nos julgamentos. Ao mesmo tempo sentíamos que se calhar devíamos representar algumas delas e depois questioná-las, e começou a partir daí. E o filme teve 1000 formas antes de se tornar nisto. Chegou a ser uma coisa ainda mais ensaística no início, depois havia porque isto na altura nós começámos, eu estava na Elias Queirarreta, quando começou as ideias, a investigação, que é a escola lá em São Sebastião em que eu estive, e até tínhamos um tutor lá que queria que nós fizéssemos mesmo uma biopic, que dizia, ai não, isto é super interessante, queria-nos mesmo pôr a fazer aquilo. Provavelmente achava que João Librado era uma pessoa real, como muitos de vocês hoje. Se calhar ainda nem tanto. Mas muita gente acha que é real, sim. Então... pronto, foi a partir daí que começámos a construir o filme pouco a pouco. Cheguei a fazer um exercício com a June. Um filme falso? Sim, que já... nem estava a falar dos filmes anteriores, mas estava a falar das entrevistas fabuladas. Que é uma coisa que eu já tinha feito no Dilotectónica, que é basicamente entrevistar a pessoa que vai ser a atriz principal ou o ator principal, e inserir lá um bocado da história principal, ou seja, a pessoa já sabe que está a representar essa história, mas fazer perguntas e ver o que é que sai, e mistura-se um bocado o ponto de vista do presente e a experiência pessoal e o arquivo. E a ficção? E a ficção.
Portanto, esse processo, que é um processo que já no Diló Tectónica estava, também foi utilizado aqui de forma diferente, mas agora no próximo também vou agora fazer uma curta que também vou trabalhar com isso, mas interessa muito perceber como é que essas coisas se misturam quase, ou seja, como é que a nossa cabeça, a nossa própria mente mistura o que aconteceu antes e o que acontece agora. E vem aí qualquer coisa às vezes de revelador sobre o que é que nós estamos a viver, ou sobre o que é que gostaríamos que o mundo fosse, ou sobre aquilo que nós nunca vamos saber sobre o passado, e acho que foi a partir daí, pronto. Defrontar os limites da representação, essencialmente. Estavas a falar do filme biográfico. Eu acho imensa piada a questão do filme biográfico, porque é uma obsessão bastante grande presentemente, e eu gosto do facto que vocês completamente viraram isso ao contrário. Ou seja, de repente tem aqui uma ficção e vamos com ela e tratam-na como uma figura histórica que é. E eu queria perguntar se o fizeram com algum tipo de intuito, logo de início, ou seja, partir da ficção para conseguirem... A partir do momento em que nós percebemos que o arquivo tem essas limitações e que há espaços entre arquivo e que tínhamos uma personagem ficcional, interessava-nos mais perceber como é que, sei lá, as experiências que tínhamos tido no passado em rodagens, ou mesmo a relação meio contraditória que nós tínhamos com querer representar pessoas trans, mas depois não ter os dados suficientes, ou sentir que não era justo estar a fazer, lançar a ideia, porque lançar a ideia de biópica é sempre lançar uma ideia do real. Mesmo que nós assumimos que é um filme de ficção, a biópica é um filme de ficção, há uma expectativa de retratar o real. Então para nós era mesmo importante assumir mesmo esses limites do arquivo serem um filme também, ser isso. Não, passámos também por um sítio. Isto não está... Oi. Passámos também por um sítio que foi quando estávamos a começar a descrever e desenvolvemos este conto da João Liberada, que acaba por ser mais ou menos o que ela conta logo na primeira cena em que aparece a tomar o caldo. Nós escrevemos essa história e originalmente a intenção seria filmar todo esse conto. Não tínhamos assim nestas ideias de desconstruir tudo o que depois acaba por acontecer. Mas também começámos ao mesmo tempo a investigar brevemente sobre representação trans no cinema e deparámos com vídeo-ensaios no YouTube de pessoas que estavam a fazer compilações de cenas de cinema de Hollywood em que havia personagens que eram, enfim, transgênero ou crossdressers ou o que fosse, e as reações do Jim Carrey a vomitar no Ace Ventura, não sei o quê. Então começámos a ler um pouco sobre isso, que nos interessava pessoalmente, né? Queríamos saber como é que de facto vínhamos a ser representadas no cinema enquanto grupo, enfim, monolítico, identitário, e percebemos que muitas das coisas que estavam nestas violências descritas pela Inquisição e que nós estávamos a apropriar nesta narrativa ficcional iam muito de encontro com alguns dos tropos da ficção cinematográfica. Nomeadamente, por exemplo, tínhamos uma cena que depois acabámos mesmo por cortar por completo, que era a cena em que eu estou a ser assediada. Vamos lembrar, estás assediada, é aquele toque no cabelo. Havia um momento em que ela própria decidia cortar o seu próprio cabelo como forma de rebeldia e de tentar afastar-se da própria violência misógina. Que é uma parte ou seja, que foi mesmo cortada mesmo do ponto de vista de contextual, ou seja, aquele homem que seria o camponês que aparece no início, ao longo do tempo das cenas seguintes, supostamente é um salvador no momento, ele depois numa altura iria começar a assediá-la e o cabelo era um centro de um foco do desejo dele. Então no filme, nesta descrição que nós tínhamos, que era baseada na verdade numa violação que tinha num dos processos inquisitoriais, ela cortava o cabelo para cortar com esse desejo dele de alguma forma. Pronto, isso nunca foi filmado e deixámos só aquele pequeno gag do realizador a querer filmar de alguma forma o assédio e perceber como é que a mão o que é que a mão pode dizer, que aquilo já está a ir além do limite ou não. Pronto. Começamos com esse jogo de fazer essa tensão dialética entre as violências históricas e a forma como
a representação cinematográfica perpetua certas violências. Então, por exemplo, nessa cena é um bom exemplo, porque temos a violência histórica do assédio, né, do fetiche do homem, não sei o quê, mas temos o realizador, por sua vez, que está a pedir para aquele gesto ser mesmo marcado e quer que seja violento e está ali a tocar no meu cabelo e a reproduzir o gesto, não sei o quê. Portanto, começámos um bocado nesse jogo, dessa tensão entre essas duas frentes da violência histórica e a mais presente contemporânea, né? Essa personagem do André de Cedeiro. A personagem do André de Cedeiro é muito curiosa, porque ele ao longo do filme vai me irritando cada vez mais. Porque ele não está todo aberto a compreender os mecanismos que vão invisibilizando a João e que ou seja, não está. E tudo o que ele quer é a violência. E vocês tentam e usam isso quase enquanto o relief do humor no filme, o que é muito engraçado. Mas eu tinha esta questão, quando eu vi o filme, eu deparei-me com esta ideia de reabrir e reescrever a história e o arquivo a partir destes outros pontos de vista que não estão presentes, não é? E vocês fazem isso através do cinema em si, ou seja, desconstruir as convenções fílmicas e pensar no cinema, colocar falta-me a palavra em português, scaffolding. As gruas, não é? As gruas, os andaimes. Sim, esta ideia mesmo de ir partir para a matriosca do filme dentro do filme e depois ver o que é que daí. E eu queria-vos perguntar de que forma é que acham que o cinema consegue fazer isso? Será porque é esta coisa construível através da montagem? De que forma é que o cinema consegue tão bem chegar lá? Eu acho que essa tensão do realizador tem várias coisas logo, porque ou seja, ao mesmo tempo que porque primeiro há esta ideia de que o drama é o centro do processo narrativo, da escrita narrativa, né? E portanto, se tu tiveres um objeto dramático forte, o filme em princípio tem um impacto forte e portanto ele está à procura disso, não é? Ao mesmo tempo, também é a questão de quando estás a fazer um filme e tens uma equipa e estás no meio da rodagem, há coisas que se calhar, se tiveres uma rodagem em que as pessoas que estão a trabalhar contigo não estão a par de todo o processo, vai haver esta ideia de que só tu é que sabes o que é o melhor. Então, de repente, esta pessoa tem a chave mestra do filme, sim, e total agência sobre tudo o que pode acontecer no filme. E, portanto, os processos falham-nos, né, do cinema. O cinema mesmo mesmo que haja vontade da própria realização, às vezes ouvir os outros, quando se construiu do ponto de vista da produção uma equipa que não está conectada com o filme ou por razões mesmo económicas e financeiras, não é? Porque a indústria cinematográfica, a maior parte das pessoas que estão nas equipas entram num filme, saem noutros, muitas das vezes nem leem os guiões dos filmes em que estão a trabalhar. Isso é concreto e é real e é uma questão de tempo e do tipo de trabalho que fazem e também do tipo de valor que lhes é dado a essas pessoas, portanto... E da minha experiência também recente, nem lhes é dado acesso ao guião completo do filme. Isso tem-me acontecido um bocado, que é uma prática muito estranha para mim. Sim, de não ter acesso a tudo, exato. Portanto, eu acho que as dinâmicas de uma rodagem e de um processo de construção cinematográfica estão muito paralelos com o da historiografia, não é? Com o que é que se deixa para fora, como é que se constrói, como é que se estrutura, que pontos de vista é que se vai buscar, que fontes é que se vai buscar, quem é que escolhe entrevistar, às vezes, quando se usa entrevistas também. Portanto, há todo um processo aí que nos interessava como paralelo. Mas deixa-me dizer que também acho que pessoalmente, vou falar um bocado por ti, diz-me se estou errada, mas acho que a Paula estava também num sítio de... Tens muito esta questão do autor, acho que é uma coisa que te foi muito imposta na escola de cinema, né, do autor. Lá está o realizador que tudo decide, é a visão dele que está a ser executada e ele que tem as decisões todas na mão, etc. E acho que a Paula se debate muito com esse lugar comum imposto, né, pela própria escola, pelos próprios, enfim, contextos institucionais. E também esta coisa do autor tem que ter a sua linguagem definida, específica, construir uma marca, né, nesse sentido.
E lá está, a Paula tem feito curtas, são mais ou menos relacionáveis, mas são diferentes entre si, e acho que com este filme tinhas vontade de fazer uma coisa diferente, por muito que houvesse resquícios dos filmes anteriores, Sim, não é? porque eu acho que as minhas referências sempre foram tudo, ou seja, para mim era possível que uma referência fosse o Naruto ou Harry Potter, ou seja o que fosse. Not anymore. Pois. Mas pronto, ou seja, desde o Bresson e do Mizoguchi e sei lá, dos autores que eu aprendi na escola e que são autores que são importantes, que foram importantes para o meu crescimento, claro, mas também todas essas coisas que fazem parte da minha própria cultura visual, para mim elas são possíveis de fazerem parte do filme. Então de repente houve uma versão do filme também que era um filme de terror, que se passava todo numa casa e era elementos found footage, tinha assim uns elementos found footage e era ou seja, no fundo quando eu penso num filme vem pelo menos, pronto, é sempre diferente, né? Mas às vezes surge, esta cena teria este tom que às vezes é mais terror, e a outra cena se calhar teria um tom mais tipo sei lá, drama familiar, tipo, estás a ver? E de repente tipo, parece que às vezes não se pode juntar essas coisas, né? Mas muita gente tem feito isso, claro, mas eu acho que me permiti mais neste filme que esses fragmentos do filme se fossem costurando e se fosse possível encontrar uma coesão com toda essa cultura visual que estava na cabeça. Pronto, e acho que há coisas que se calhar, por exemplo, eu se calhar tenho um bocado uma tendência para fazer planos mais fechados, tipo, e fazer um certo tipo de panorâmicas, que às vezes... Ou seja, eu na minha cabeça sinto que há coisas que eu tenho vícios a fazer, tipo, mesmo da altura da câmara, de onde é que eu ponho a altura da câmara, que eu sinto que são coisas mesmo que vêm da escola e que às vezes eu tento quebrar um pouquinho, mas que vem assim um bocadinho. Mas interessava-me mesmo, e tinha também muito a ver com o tema do filme, que toda essa cultura visual pudesse existir. E mesmo os próprios dispositivos da rodagem, que é o video assist, ou seja, por onde se vê a imagem, que é uma imagem que está mais deteriorada do que a imagem que está a ser filmada. Isto das sequências preto e branco, com a imagem ruidosa, são imagens digitais gravadas num dispositivo que está a mostrar a pré-visualização do que está a ser filmado na película. Porque hoje em dia, ou seja, esses videoassistos não têm tão má qualidade normalmente. Só que o que nós tivemos era assim, era a preto e branco e tinha muito má qualidade. Então, na verdade, até serviu muito bem ter aquela estética que não fomos nós que ou seja, não foi intencional que fosse a preto e branco e todo, mas foi perfeito para inserir na estética, para misturar um pouco essa parte do terror. Mas acho que estavas certa quando estavas a perguntar se essa possibilidade de desconstrução também vinha muito da montagem. Eu acho que este filme claramente é um filme que deve muito à montagem e ao seu montador Jorge Jacome. Perfeito. Que foi uma pessoa que realmente... sei lá, motivou muito a Paula a explorar diferentes tons, tonalidades e mesmo géneros. Sim. Acho que já havia uma intenção nisso. E havia, ou seja, as ironias já estavam construídas de base, mas depois com o Jorge era muito mais fácil carregar nelas e não ter medo de carregar nas ironias e nas coisas, ou sei lá, às vezes certos efeitos também. A mudança da correção de cor. Sim, a mudança da correção de cor foi uma coisa que veio na montagem. O Schubert. Brincar, sim, o Schubert, a voice-over do realizador que eu fui escrever baseada no... A Paulinha estava num dia de montagem, o Jorge ficou assim, vai para o café trabalhar. E ela foi com um copo de vinho, o livro do desassossego e o computador. E ela escreveu aquele grande monólogo da descrição do realizador. Pronto, que foi assim um bocado nessa lógica meio... Não sei dizer uma palavra que não seja mal a dizer. Isso é problemática, vai. Não, pronto, que seja assim um bocado corno, tipo... E pronto, eu achei que... pronto, não sei, ou seja, o filme também é feito dessas coisas que eu própria me fazem comichão. Eu cada vez que vejo essa cena no filme eu fico mal, eu fico assim... Que horror, tipo, faz-me impressão ver aquilo, porque, sei lá, pronto, não filmaria aquilo, mas faz parte de poder, de conseguir ter essas perspectivas, esses contrastes que eu acho que são importantes para revelar coisas no filme, esses contrastes. Então às vezes é preciso mesmo ter uma cena que te faz impressão a ti própria como realizador. Parece um bocado icónico, ou seja, existe qualquer coisa de objeto de cultura popular que vocês criaram aqui com
E eu queria muito perguntar sobre o mundo que tu... Ou seja, eu concordo completamente com o que estavas a dizer, mas eu ainda assim sinto que este filme só podia ter sido feito por ti. E eu queria perguntar sobre as animações e a música que foram criadas de propósito para criar o mundo, que é o mundo não só está lá dentro, mas depois vem cá para fora. E a música em particular é muito importante porque é narrativa, ou seja, completa o filme. E as ilustrações também estão lá para nos ajudar e para nos guiar. E eu queria perguntar como é que isso surgiu, porque isso vem desde a Cabra Cega, certo? Ou antes sim. da Cabra Cega? Sim, a música, é assim, eu sempre tive uma vontadezinha de musical, só que nunca tive coragem de fazer. Tinha e tenho. E tem. Pronto. E vou fazer, está tudo bem, em algum momento. Mas eu acho que no Diló Tectónica eu tinha o objetivo, eu filmei só a imagem primeiro, foi assim um processo muito, muito diferente do resto que eu tinha feito, o Diló Tectónica. E na altura filmei só a imagem, quase como uma coisa de arquivo, de arquivar, e depois construí em montagem as coisas. E eu havia uma altura que eu pensei em filmar um coro que ia contar a história, ou seja, ia ser um coro que ia contar a história. Isso depois acabou por não acontecer, mas criámos as músicas e as músicas também acabaram por ter um trabalho narrativo nisso. E de repente, pronto, acho que não consegui deslargar disso e acho que também não sei se vou conseguir nos próximos, mas é um dispositivo que me interessa muito, porque de repente a música não é só, não está a encher só, ou seja, tem um objetivo mesmo concreto e permite também elevar o sentimento da personagem ou da subjetividade mesmo da personagem. E eu acho que as gravuras, eu já não me lembro. Nós tínhamos vontade de filmar gravuras e depois isso não aconteceu. Então depois na montagem houve a possibilidade de pôr as gravuras, de repente. Eu lembro que uma das referências, vou dizer isto, que era uma das referências que eu lembro que eu na altura estava a ver What We Do in the Shadows. Não sei se sabem essa série, que é assim um mockumentary também. E usavam muito esta coisa de repente, pronto, é uma série sobre vampiros que vivem agora, mas que já vivem há centenas e milhares, há mesmo muito tempo. Então tem um historial que está registado em pinturas, em coisas. Então às vezes para justificar coisas que eles dizem no presente, eles vivem em Nova Iorque, e coisas que eles dizem no presente aparecem tipo uma pintura, sei lá, do século, sei lá de quando, de uma zona muito específica do mundo, que justifica, que parece que dá tipo, é uma justificativa ou é uma legitimação de que daquelas pessoas viveram mesmo aquele tempo. E de repente fazia todo sentido no nosso filme isso ser utilizado. E eu também, aqui uma tatuagem que também é uma gravura que é dos manuais de caça às bruxas que começaram a aparecer na altura da Idade Média, que eram uma forma muito, que foi muito relevante para fazer as pessoas acreditar que de facto as bruxas existiam, porque ainda por cima estamos a falar de uma altura em que a imagem, o acesso a figuras impressas era raro e, portanto, de repente, se houvesse uma representação figurativa das bruxas, as coisas parece que eram mais reais. Então, pronto, esse dispositivo era importante e também de alguma forma para brincar com essa relação entre presente e passado, porque depois nós no final, depois houve esta ideia de meter as gravuras como se tivessem sido gravuras que foram feitas no passado, que estavam a prever que aquela rodagem ia acontecer e que ia ser assombrada de alguma forma. Sim, e são engraçadas, parecem, posso estar enganada, mas parece ser algo cravado da madeira. Sim, há qualquer coisa nisso porque estas normalmente são gravura, são woodcuts, são, como é que se diz em português? Não é xilogravura, enfim, são gravuras. É isso, sim. Não foi feito assim, porque isso é um processo muito caro e trabalhoso, mas foi com base nisso. A Daniela Lino, que foi a pessoa que fez as gravuras, as referências era mesmo dessas gravuras de madeira. E foi assim um trabalho, as duas, tipo, de dizendo, a ação que acontece nesta cena é esta. E acho que, por exemplo, havia coisas que eu estava muito informada pela investigação que de repente eram super importantes para ela conseguir fazer as gravuras, como a representação dos sapos e dos animais, que eram muitas vezes associados a algo de maligno ou algo diabólico. E às vezes, de repente, tens uma personagem que está em pé, mas tem um sapinho ao lado, de repente, um sapo ou outro animal
ou uma cabra, ou etc., de repente já significa que há ali, do ponto de vista simbólico, algo maligno à volta daquela personagem. Portanto, há todo um universo das gravuras também, que é muito interessante pensar e que de alguma forma, depois das coisas que acontecem na rodagem, também tem sentido. Existe uma cabra, existe lá uma cabra, existe o prato parte mesmo, ou seja, há todos uns elementos narrativos e uma estética fantástica que de alguma forma consegue fazer parte ou consegue estar ao lado dessa ideia da gravura medieval, da representação da bruxa, da representação do maligno e do sodomita, etc. Eu gostei muito da forma como conseguem, ou seja, ao longo no cinema existem todas estas representações de fantasmas e na mise-en-scène é tão simples quanto, ou seja, como é que a João Librada nos aparece, aquele holofote que vem e fala connosco. Pensaram muito nisso, de como é que conseguiriam representar o fantasma? Foi bastante automático, tinha de ser uma coisa económica e eu achei que tinha de ser algo, ou seja, porque aquilo é um estado meio de sonho, meio real, em que a personagem João está, então tinha de ser algo que ela estava a projetar ao mesmo tempo que fosse um universo que nós associamos. E eu acho que tinha que ser alguma coisa que tinha um bocado a ver com o universo católico. Então é um bocado, para mim aquilo é um bocado uma aparição mariana, é assim, qualquer coisa do género, ou seja, esta ideia da luz, da figura iluminada, que vai dar alguma espécie de sabedoria ou de missão, não é? E portanto, acho que naturalmente veio um bocado daí, ao mesmo tempo contrariado, claro, através do texto que é utilizado para mostrar também como aquilo também é uma projeção dela mesma, né? Ou seja, porque esta figura não diria LOL, não diria, pronto, todas essas coisas. Sim, isso é engraçado, isso é mesmo muito engraçado. Eu fiquei a questionar-me porque é que a uma determinada altura há todo este discurso muito Gen Z a ser usado. Mas se calhar abro para o público. Alguém tem alguma questão? Rapidamente, não? Questão, apontamento, crítica. Qualquer coisa. Não? Então, Ela mesma. Obrigada. Pronto, eu não vou acrescentar muito mais porque, aliás, falaram de muitas coisas em que pensei quando vi o filme, mas e se calhar estou a pedir um bocadinho de repetições, mas este momento do holofote e este momento em que há uma assombração que é concretizada, mas que ao mesmo tempo é uma espécie de projeção, é dos momentos mais hilariantes do filme. Eu acho que há, apesar de haver... Ou seja, há muitos tons, como estavas a falar, que são tecidos numa tapeçaria ao longo dos... Mas este é um momento que eu achei mesmo muito hilariante e acho que queria só perguntar pela construção das legendas e do que é que está a ser dito, se foi sempre tão cómico, se foi ainda mais, se tinha um tom mais sério no início, se calhar um bocadinho sobre isso. O objetivo sempre foi ser irónico, talvez não cómico, mas irónico. O objetivo sempre foi que naquele momento a Librada ia fazer chacota da João. Ia hablar, sim. Ia fazer chacota, ia ridicularizar tudo. O objetivo era mesmo esse, era que ela de repente aparece ali da janela num sonho e ela ridiculariza tudo o que está a acontecer até aquele momento. E no fundo dar-lhe um bocadinho de força para ela também, ela própria perceber a fragilidade de tudo aquilo e para ela própria também desafiar aquilo, apesar de a criticar. Porque também lhe põe o peso de, até ao momento em que ela diz, agora vai dormir que senão ficas com um ar horroroso, porque depois eu é que me lixo, porque a cara dela é que vai ficar cristalizada no filme e que vai ser representativa da imagem dela. Portanto isso sempre existiu havia uma descrição, eu não tinha escrito o texto exatamente, tinha uma descrição de a Librada aparece
e critica e fala, goza com os termos históricos, tinha isso, goza com os termos históricos, não sei o que, nanana. Depois a construção do texto foi sendo limada, ou seja, já havia o objetivo de não ser histórica, a forma como ela dizia as coisas, mas não estava ao ponto de ter um LOL, por exemplo. Ou estava? Já não me lembro se Eu tinha acho que isso. não. Eu acho que não. Eu tenho esta memória muito específica de quando fui ver essa versão de montagem e vocês finalmente tinham essa parte já proposta com o texto. Eu fiquei com muitas dúvidas, eu achei mesmo assim, pá, isto não funciona. É porque é uma mudança drástica no filme, e é, de facto, até hoje, né? É uma mudança assim, de tom brutal, brusca, tipo, o filme tem alguma graça até então, há alguns momentos, mas são assim, relativamente subtis, de repente, um fantasma a dizer LOL, acorda puta, eu assim, isto não vai funcionar. E fiquei mesmo com muitas questões, mesmo durante muito tempo. Eu acho que só quando... Eu também, eu fiquei com muito medo. Sim. Eu estava com muito medo que fosse tudo, que não funcionasse e que fosse só... sim, ou seja... E há quem ache que não funciona, de facto, não é? Há pessoas que dizem que... É legítima. Quer dizer, vimos um comentário no Letterboxd, é isso que nós estamos a dizer. Vimos um comentário no Letterboxd, uma pessoa a dizer que não gostou dessa cena, foi isso. Mas eu lembro-me que quando nós mostrámos o filme em Nova Iorque, que nós vimos o filme, tu chegaste a ver o filme dessa vez também? Sim. Nós vimos o filme juntas lá. Revimos o filme e eu estava nervosa, né? Estávamos nervosas com aquele público ali de repente. E tu tinhas visto só na estreia em Berlim antes, sim. E de repente estávamos a ver o filme com as pessoas, estávamos divertidas, é divertido voltar a ver, não sei o quê, de repente nessa cena as pessoas borraram-se. Houve uma pessoa mesmo que se riu muito, gritou quase. Parava de se rir, continuou a rir nas cenas a seguir. As pessoas borraram-se. E foi assim, claro, para mim este momento é super importante porque é meio release. Parece que como se o filme não se confirmasse possivelmente cómico até então e de repente é tipo, era a brincar, gente, era tudo uma que é uma piada. que é uma coisa que ainda hoje tenho assim algumas dúvidas que acho que há pessoas que também comentam que é porque a ironia ela já está lá antes, só que as pessoas, como o tema é sério e é trágico, as pessoas acham que não se podem rir das coisas meio irónicas que acontecem antes, então parece que só a partir daí é que é dada a permissão para rir. E depois aí o filme já está quase a acabar, na verdade, portanto já não há muito mais. Há a cena na água a seguir, acho eu. Riam enquanto podem. Eu nem sei bem. Mas pronto, mas é engraçado porque pessoas que vêm a segunda vez, por exemplo, acham mesmo que o filme é diferente e que é mais engraçado. E eu acho que é por causa disso, porque já vão com a expectativa de pois, porque o filme é cómico, porque tem aquela cena cómica. Então de repente vem a cena do carro em que o realizador está a dizer aquele ator é mesmo bom e não sei o que, e acham piada a isso, ou seja, pessoas que vêm a segunda vez de facto já aceitam que há uma parte de humor no filme, então têm outra disponibilidade para o filme desse humor, que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, mas, ou seja, no sentido ainda das pessoas antes não se sentirem que podem rir, mas acho que faz parte de ter um objeto tragicómico também, que é o que é o filme, eu acho, né? Portanto, quer falar coisas sérias, mas ter espaço para brincar com elas e demonstrar o quão absurdo também é às vezes tudo e os exercícios de representação e de querer chegar a tudo e de querer fazer a coisa bem e certa e contratar as pessoas certas e de repente aquilo tudo é... Pronto, vem lá o fantasma e diz que palhaçada, que palhaçada este vosso tempo. E a seriedade, o processo, né? O processo de fazer cinema é muito sério, está envolto em escolhas decisivas e constrangidas e tudo mais, e é muito dinheiro, sim, tem de ser feito muito deliberadamente, mas no fim do dia é um bocado assim, que seriedade ridícula, não é? Estamos a brincar aos filmes um pouco. E os filmes são coisas sérias, são coisas sérias, no entanto. Eu se calhar tenho só uma última questão para a June, Ricardo. Que é a questão da relação que a atriz tem com a personagem que interpreta. E neste caso há 3, ou seja, não é? São 3, todas com o mesmo nome. E como é que tu encaraste isso? Ou seja, sentiste algum tipo de responsabilidade da mesma forma que a atriz Lisboeta sente? Ou não? Estava agora a pensar, por acaso, quando a Paula estava a referir essa coisa da liberdade a aparecer e dizer e impor mesmo a responsabilidade sobre a atriz. E é nesse momento em que se calhar fica claro para ela, para a João, que ela está envolvida no processo criativo e tem que procurar ter agência sobre ele de alguma maneira, porque há coisas com as quais não concorda, mas não consegue muito bem expô-las ou não consegue negociar, é sempre um limite que ela encontra e não consegue despassá-lo.
E estava-me a fazer pensar que realmente eu, enquanto pessoa que trabalha como atriz, há um nível de desresponsabilidade que eu sinto muitas vezes, que é curioso. Eu só percebi a um ponto, que é tipo o facto de não ficar muito nervosa a fazer espetáculos. Ou sei lá, não fico muito nervosa, uma coisa, pronto, é uma coisa caricata que acontece, de ser assim, não sei, mas ao mesmo tempo penso porque não. E acho que é essa coisa de, às vezes sirve-me disso também, uso, que é tipo, o trabalho não é meu, não é a minha peça, esta peça não é tão boa, não é minha, estou só a participar dela, tenho alguma responsabilidade nisso, mas no fim do dia, lá está, a minha responsabilidade é limitada, não tenho assim, tanta agência sobre isto quanto outras pessoas têm, né? Neste caso o autor, E às vezes até é benéfico para não ter um peso. É isso. Às vezes uso mesmo isso a meu favor para baixar, sei lá, as minhas próprias expectativas, a minha própria ansiedade, etc. Mas é isso, aqui no filme a liberdade aparece e diz, amor, estás a fazer isto, vais ficar registada, é sério, para nós, para ti e para mim, né? Estás a fazer uma coisa com a qual não concordas, estás a trair-me a mim e a ti própria. E isso é interessante pensar. Acho que no caso de fazer o filme não senti essa pressão imensa porque estávamos em completa colaboração, portanto acho que estava tudo tão constantemente a ser negociado entre nós que estávamos sempre em concordância, ou se não estávamos em concordância foi sempre uma relação muito saudável. Encontramos sempre solução, eu sim. acho. Pelo menos do meu ponto de vista, não, eu senti também, que sim. Nunca tivemos conflitos de não concordo com isto, não vou fechar os olhos. Houve sempre uma dialética entre nós, né? Que foi uma vontade da Paula, não só comigo, mas com o resto da equipa. Aliás, acho que uma coisa que ficou para mencionar hoje, que até com a tua pergunta que dizias sobre realmente a linguagem do cinema da Paula e a forma como os filmes anteriores estão um pouco neste, ou vice-versa, uma coisa que eu acho que também está muito presente, só que talvez o filme permite ver isso, porque lá está, a equipa faz parte do elenco, etc. O primeiro filme que fiz da Paulinha foi o Cabra Cega. Tenho uma pequena participação. Se viram and you blinked, you probably missed me. Eu estou lá no escuro, numa cena em que estamos em roda a conversar. É a cena da abertura do filme. Praticamente sim. Portanto, é uma cena mesmo de diálogo entre várias personagens. Estão a discutir violência, como resistir à violência. E a forma como a Paula planeou essa cena para essa rodagem, para esse filme, foi mesmo colocar-nos um grupo de pessoas que nem se conheciam muito bem, algumas, entre si, colocar-nos em discussão mesmo, ou seja, houve uma espécie de ensaio que foi uma discussão real entre nós sobre esses temas que depois acabam por ser o assunto da conversa. E acho que desde então que vem essa tua vontade de trabalhar mesmo nessa lógica de dialética entre a equipa, o elenco, envolver toda a gente possível no pensar do filme. Lá está, também como nunca tiveste acesso até agora a uma estrutura de produção maior, em que é mais industrial, em que lá está, vem o eletricista, né? São pessoas que não estão, muitas vezes estão ligadas à temática, às questões, né, filosóficas, éticas, enfim, estão lá para executar um trabalho, são executantes de um trabalho técnico, muitas vezes. Mas que podem estar, né? Podem estar envolvidas, mas tem que ser criado esse sim. Framing, né? Tipo... Sim, lá está, há muitos constrangimentos, mas lá está, pode haver uma premissa de querer envolver, e acho que tens feito isso, lá está, numa escala diferente de produção, né? E este filme foi mesmo o filme em que a Paula tentou mesmo fazer isso, que foi mesmo tipo envolver toda a gente na discussão e estarmos mesmo sempre em constante diálogo. Claro que lá está, coisas tinham de ser decididas a priori, vamos filmar isto hoje, são estes os planos, há uma planificação que a Paula fez. Mas as discussões dos assuntos existiam mesmo, houve um procurar e foi efetivado o encontrar desse tempo para haver essa discussão constante. Portanto, nós estávamos, foi uma rodagem sem conflitos, pelo menos de equipa, assim, não houve assim coisas de discórdia brutais, de éticas ou o que fosse, estávamos todos... As tensões que existiram acho que foi sempre mais coisas de tempo ou de alguma coisa, pronto, aquelas coisas logística, sim. Mas nesse sentido estávamos todos acho que sabíamos todos muito bem que filme é que estávamos a fazer. Por muito que muitas coisas não fossem ainda, né, totalmente, não estivessem totalmente decididas, porque depois foram descobertas na montagem, acho que sabíamos todos muito bem os problemas que estávamos a tratar e qual é que era o discurso que procurávamos, enfim, alimentar com estas imagens. Sim. E nota-se isso, é um filme sobre um coletivo, de todas as formas, mais alguma. Pronto, agradeço-vos imenso. Obrigada a vocês por terem ficado. Obrigada por terem ficado. Passem a palavra. Por favor. Façam spam nas redes. É muito difícil, vocês já sabem. E pronto, quero só dizer que
última sessão, a sexta sessão na Paula do Walsh será para o próximo mês, no final do mês de julho, com o filme Silva Chomé, e espero ver-vos aqui. E obrigada a todos, boa noite. Obrigada. Obrigada.